Pam, 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 pam. Param, pam, param, pam, param. Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nessa, vamos falar hoje de animação no Procreate. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito... E aí, Débora? Seja bem-vinda. Fala, Felipe. Fala, Gabriel. Olá, olá. Vamos falar de animação no Procreate. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Fala, Hugo. Fala, Sou Comuna. E aí, pessoal? Vitória, boa noite. Hugo. Olá, Gabriel, boa noite. Só tô dando uns minutinhos, 1 ou 2 minutinhos no máximo para o pessoal começar a chegar e daí vamos falar de animação no Procreate. Só mais um minutinho e a gente começa. Olá, Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa, gente, vamos começar a falar então. O que eu vou fazer... Olá, Nath. O que eu vou fazer, na verdade, é o seguinte. Como as pessoas ainda estão chegando e tudo mais, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de uma animação e depois mostrar como é que a ferramenta de animação funciona no Procreate, tá? Então, só deixa eu virar o iPad aqui, porque o fio dele tá me incomodando. Então, deixa eu virar ele de ponta cabeça e colocar ele no lugarzinho aqui. Ficar bonitinho, beleza, animando no Procreate. Vamos lá, gente. Então, conceito básico de animação. Animações, elas são uma ilusão de ótica, certo? A gente tem a repetição de quadros estáticos repetidamente, fazendo com que a gente enxergue movimento. Ou seja, a gente tem um quadro de uma bolinha que vai se repetir por uma determinada quantidade de frames por segundo. Então, por segundo. Esse pincel tá com easing bizarro. Deixa eu tirar aqui. Estabilização. Deixa eu tirar para ficar mais fácil, beleza. Então, a gente tem uma quantidade de frames que vão acontecer por segundo. Ou seja, nós temos uma bolinha que vai repetir estática. Essa bolinha, a cada frame, ela é uma bolinha estática, mas ela vai repetir de forma tão rápido que a gente vai enxergar movimento. Então, esse é o conceito de animação que a gente tem aplicado em filme, aplicado em animação, aplicado em stop motion e por aí vai. Então, o Procreate ele tem uma ferramenta que é super interessante pra gente, ela é super bacana e fácil de utilizar. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje como utilizar. E, inclusive, dia 8, a gente vai ter o novo Procreate saindo e pelos teasers que eles têm mostrado, existe uma grande chance deles terem reestruturado muita coisa na questão de animação deles. Então, provavelmente eu vou fazer uma live review assistindo o lançamento deles com vocês. Então, fiquem à vontade para dar uma olhadinha no meu perfil e seguir por lá, porque eu vou criar um evento e assistir com vocês para a gente ir olhando as atualizações em tempo real. Beleza? Então vamos lá, gente. Para começar, para a gente ativar o modo de animação do Procreate, aqui em cima na chavinha, que é o menu de ações, você vem em tela e daí você tem o guia de animação, o assistente de animação, perdão. O assistente de animação, que é o primeiro switchzinho aqui. Quando você liga ele, repara aqui embaixo que ele trouxe pra gente a nossa timeline. Qual é que é a dessa timeline? Essa timeline nada mais é do que a sua visão de camadas de baixo para cima. Então, o seu primeiro frame
aqui vai ser o seu último frame das camadas, tá? Então, repara aqui embaixo, ó, quando eu crio uma nova camada aqui, ele vai adicionando também novos frames aqui embaixo. Esse primeiro frame aqui é esse animando aqui. Então, se você reparar, ó, ele tem o mesmo texto aqui no primeiro frame, é o frame aqui de baixo, tá? Então, é simplesmente uma maneira de visualizar a nossa aba de camadas. Então, quando a gente edita essa aba de camadas, por exemplo, eu vou escolher algumas cores aqui e vou simplesmente pintar a camada inteira. Então, um verde na camada 2, um laranja na camada 3 e um azul, que seja na camada 4. E aí sim, a gente dá o play. O que vai acontecer? Ele vai deixar vocês com vontade de vomitar de tanto brilho que vai rolar. Por quê? Porque agora sim ele começou a agir daquela forma que a gente comentou. Nós temos imagens estáticas sendo reproduzidas em sequência, porque é a forma como a animação acontece. E daí, como é que a gente sabe a velocidade que isso acontece ou não? Isso você define aqui na sua aba de ajustes. E para falar dessa aba de ajustes aqui, eu vou limpar a nossa tela só para vocês não ficarem com esse verde brilhante na cara, tá bom? Deixa eu limpar aqui. Beleza. O que a gente tem aqui na nossa aba de ajustes? Eu vou passar de forma rápida, porque depois nós vamos olhar para isso com mais cuidado. Nós temos na parte de cima qual é a direção da nossa animação. Então, nós temos o loop, que quer dizer que quando a animação chegar no final, ela vai voltar para o início e vai acontecer de novo. Então, ela é uma animação cíclica. Ela vai, volta até o final, começa de novo, até o final, começa de novo. Ping-pong, ela vai até o final e do final ela volta até o início. Então, ela usa os mesmos frames indo e voltando. E uma vez significa que ela vai uma vez só e para quando ela chegar no último frame da sua animação. Boa. Só tomar um golinho d'água aqui, gente, rapidinho. Além dos ajustes aqui embaixo, na nossa timeline, a gente tem o botão de adicionar quadro. Esse botão adicionar quadro, ele funciona da mesma forma que esse mais aqui em cima. Ele cria uma nova camada pra gente. Então, quando a gente toca no mais aqui em cima, ele cria uma nova camada que criou um novo quadro. E quando a gente adiciona um quadro, ele adiciona um novo frame aqui, que também adiciona uma camada aqui pra gente. Então, é simplesmente um atalho que a gente tem aqui embaixo para não precisar ficar saindo daqui e usando lá em cima. É só para facilitar a nossa interação com a ferramenta. Deixa eu combinar aqui e apagar. E agora nós temos o botão de reproduzir, que obviamente ele vai dar o play na nossa animação, e os quadros. Quando você toca nos quadros, você tem algumas opções que acontecem por aqui. Então, deixa eu criar mais alguns quadros só para mostrar a diferença. Quando você toca no primeiro quadro, você tem a opção de duração da manutenção. Nossa, que nome estranho. Eu estava acostumado a usar essa ferramenta em inglês, daí duração da manutenção. O que isso significa? Quanto tempo, quantos frames esse quadro vai permanecer estático para você? Quantas vezes naquele segundo esse quadro vai ser reproduzido? Ou seja, se você aumenta aqui, você repara, ó, que além do primeiro frame que a gente tem com o textinho, ele adiciona outros 6 aqui pra gente. E quer dizer que quando o Procreate chegar nesse quadro aqui, ele vai esperar por mais 6 quadros antes de continuar seguindo em frente.
Então, se a gente der play aqui, por exemplo, só deixa eu adicionar qualquer desenho aqui nas outras camadas, só para a gente ver. Então, eu vou colocar uma bolinha aqui, depois uma bolinha aqui, depois aqui e depois aqui. Só para vocês verem o negócio pulando. Ó, ele para 6 quadros e depois reproduz. Para 6 quadros e depois reproduz. Se a gente aumentar aqui ainda, para ficar ainda mais visível, 26 quadros. Quando a gente der o play, ele vai parar por 26 quadros e reproduzir as bolinhas. Parar por 26 quadros e tocar as bolinhas. Pausar. Então, essa é simplesmente uma forma para você trabalhar em pausas na sua animação quando você sentir que é necessário, tá? Então, deixa eu voltar ele aqui para nada. Vou limpar as nossas camadas para então falar sobre um outro detalhe com vocês. Outro botão, outras duas opções que nós temos é a de duplicar e apagar. Apagar fica claro, certo? A gente deleta essa camada. Nesse caso, como é o único frame ou a única camada, se você tocar em apagar, ele vai simplesmente limpar aquela sua camada. Tudo que tiver ali, ele vai zerar aquela camada. O duplicar, ele cria uma camada idêntica como um novo frame. Se você olhar aqui nas camadas, nós temos agora duas camadas idênticas, certo? Então, a gente pode animar esse cara para fazer, por exemplo, um daqueles textinhos que chacoalham, sabe? A gente poderia desenhar cada letra, mas aqui eu vou fazer de forma rapidinho só para ilustrar o que a gente está conversando. Então, eu vou pegar a ferramenta de transformar do Procreate, a opção de torcer, e daí eu vou ligar a rede avançada, só para ela trazer para mim os pontos, para ficar um pouquinho mais fácil, porque como a gente quer aquele texto que dá uma chacoalhadinha, eu quero poder mexer ele um pouquinho mais solto. Mas, de novo, é só como um exemplo, tá? Essa não é a melhor maneira de fazer, é só para ser um pouquinho mais rápido, para a gente não ficar postergando muito a nossa aula. Beleza, então agora quando a gente der o play, a gente tem aquele textinho animado. Por quê? Ele vai ficar passando entre os nossos dois frames, indo e voltando o tempo todo. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso simplesmente porque eu quero poder duplicar esse carinha para mostrar a próxima opção. Deixa eu mexer de novo. E agora eu vou mexer um pouquinho mais. Boa. Agora nós temos 3 frames. Tá vendo aqui que ele... Não, melhor. Eu ia fazer isso agora, mas eu vou fazer daqui a pouco. Eu vou falar primeiro do fundo e do pano de frente. Para isso eu vou apagar. Perdão, eu pensei numa coisa melhor no meio do caminho, então foi mal aí, gente. Vamos nessa. Ó, eu vou criar agora pra gente... Deixa eu apagar o nosso texto. E agora eu vou criar a nossa linha guia. Opa, muito grande. Muito grande. Agora muito pequeno. Eita! Vou criar uma linha guia aqui qualquer pra gente. Vou adicionar um quadro. E quando, se vocês repararem, a nossa linha guia do azul já ficou vermelha. O que significa que ela ficou num quadro anterior. Então, se eu der o play, ao invés de ter uma linha guia, agora eu tenho uma linha guia só em um dos frames, e por isso ela está piscando. Então, se eu adicionar mais quadros, a nossa linha guia some e depois volta. E essa é uma... E eu estou começando por isso, gente, porque essa é uma questão que muitas pessoas têm dúvidas, tá? E eu vou fazer uma bolinha aqui, só para explicar para vocês o que está acontecendo. Quando eu der o play agora, eu tenho a nossa linha guia e depois a bolinha. A linha guia e depois a bolinha. Essa opção, fundo, significa o quê? Esse primeiro keyframe aqui,
é a nossa última camada aqui, certo? Então, quando você ativa o fundo, ele vai colar essa sua camada aqui embaixo. Então, mesmo se você tentar reposicionar ela, ela sempre vai ficar no fundo, você não vai mais conseguir reposicionar essa camada. E ela vai trazer esse desenho azul aqui na timeline. Significa que essa camada, a partir de agora, ela fica colada aqui e ela vai aparecer em todos os seus frames como pano de fundo. Ou seja, quando você der o play, agora só a nossa bolinha pisca, porque a nossa bolinha está em um dos frames mais para frente. Mas a nossa linha guia está na camada de fundo e por isso ela vai aparecer em todos os frames daqui para frente. E a gente tem também a mesma coisa para o primeiro frame, aqui em cima. Ó. Se a gente tocar aqui, a gente tem pano de frente. Se a gente ligar o pano de frente, ele também coloca essa bordinha e ele também impede que você reposicione essa camada. Ela sempre vai ficar acima de tudo. E se nós dermos um play agora, a gente praticamente não vê a animação. Por quê? Porque as duas estão presentes. Só que a nossa linha de fundo, a nossa linha guia está no pano de fundo e a nossa bolinha está na camada de cima. Então, se a gente, no meio do caminho, fizer um outro desenho, por exemplo, se eu fizer um desenho aqui, quando eu der o play, ele fica esse negócio, essa parada corrida, só que, se você reparar, ele está acima da nossa linha guia e abaixo da bolinha, certo? Porque nós temos a bolinha na camada superior e o nosso 8, a nossa linha guia aqui na camada de baixo. Nath, hoje não vai ter mansão. Hoje é só, eu vou fazer essa aula de animação e a gente volta com as mansões amanhã no horário normal, às 8 da noite. Boa. Então, gente, quando a gente olha para linhas guias no Procreate, a gente está falando, na real, que a gente tem ou na camada de cima ou na camada de baixo um desenho na qual nós mesmos vamos nos guiar. Então, não é que é algo automático do Procreate. Então, sempre que a gente vê aqueles vídeos incríveis de pessoas usando linha guia, é porque eles desenharam a linha guia e, com base nela, continuaram o próprio desenho. Como, por exemplo, deixa eu tirar a nossa bolinha daqui, eu vou tirar ela de pano de fundo e vou deletar essa camada. Então, agora, nós temos a nossa... Eu vou até nomear essa camada como guia. E agora sim, eu vou fazer um desenho que vai ser... Eu vou querer uma linha que vai descer aqui e quase subir. Então, ele começa desacelerado, desce até aqui, sobe e desacelera. Então, deixa eu pegar o nosso azul de novo. E para fazer isso, eu vou, na real, fazer uma linha guia um pouquinho mais bonitinha. Deixa eu limpar essa daqui, pegar uma linha um pouquinho mais fina, porque essa está muito grossa. E, de novo, vou fazer aqui. Beleza. Beleza, isso serve para gente. E agora, eu vou falar, beleza, ela vai partir desse ponto e vai descer aqui. E eu vou colocar essas guias como pontos de referência para mim de aceleração desse desenho que eu vou fazer. Então, ela começa a desacelerar, mais. Então, imagina que agora, essa linha guia que eu desenhei vai ser a velocidade com que o meu desenho vai se esticar na minha linha guia, beleza? Então, ó, demos o play, a gente não vê nada, porque nós temos apenas um frame acima do nosso fundo. Pausando. Então, agora, com a nossa camada, que é o primeiro frame selecionado, vamos mudar para a nossa laranja de novo, e agora sim,
vamos fazer o desenho. Isso daqui, gente, vai ajudar para a gente olhar para outras configurações e tudo mais, tá? Então, segura aí, porque vai fazer sentido já já. Então, agora o que a gente precisa fazer? Lembra do conceito de animação? São quadros estáticos, repetidos um após o outro, para gerar a ilusão de animação. Então, agora eu vou desenhar um quadro, vou adicionar um novo quadro, desenhar o próximo, adicionar um novo quadro, desenhar o próximo, novo quadro, o próximo e por aí vai. Então, rapidinho aqui, desenhando cada um dos quadros. Tá vendo que a linha guia, então, pra gente, ela é só uma guia visual pro animador. Nossa, mas eu vou precisar de novo daquela estabilização, porque agora tá tudo muito torto. Não que isso realmente agregue em algo, mas só para ficar um pouquinho mais lisinho. Então, desenha mais um, adiciona um quadro, e é um processo manual mesmo, tá? Não é um processo que dá para você usar como se fosse uma interpolação que você fala para ele gerar sozinho para você. Então, agora, o que a gente tem aqui? Vamos lá, dá um play, a gente tem a nossa linha fazendo o movimento, só que ela tá vindo, vai até o final e pula para o início da animação de novo. Indo, vai até o final e pula para o início da animação de novo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vir aqui em ajustes e, ao invés de loop, que é esse movimento circular, vamos mudar para ping-pong, que vai fazer com que ela execute a animação, chegue até o final e volte. Então, vamos lá. Opa. Reproduzir. Então, agora ela desce e sobe, desce e sobe. Legal. E como o nosso pano de fundo é uma camada que está presente em todas as camadas, a gente pode simplesmente, e presa aqui embaixo, a gente pode simplesmente sumir com ela, que ela não vai afetar a nossa animação. Então, agora nós temos o nosso tracinho percorrendo a nossa linha guia, certo? Só que ela tá craqueladinha. Ela ainda, eu não sei se para vocês está visível, mas ela tá bem craquelada ainda, porque nós temos poucos frames acontecendo e o intervalo entre eles é muito grande. Ó. Por exemplo, a animação pula daqui direto para cá. Então, a gente não tem nada acontecendo no meio do caminho. E isso é proposital, porque eu queria muito mostrar para vocês o que está acontecendo aqui com essas duas cores. Só que antes eu vou tomar um golinho d'água, tá bom? Rapidinho. Boa, voltei. O que está acontecendo aqui? Essas duas cores são o que a gente conhece como quadros de camada de cebola. Lembra do Shrek? Ogros são que nem cebolas? Animações também. Isso daqui... Piadinha de tio, foi mal. Isso daqui, gente, nada mais é do que mostrando para vocês... Como eu tirei a linha guia, só para repetir rapidinho, eu vi uma pergunta fácil de responder aqui. A linha guia, ô Gustavo, é simplesmente a nossa primeira camada, que está setada aqui como fundo. Então, como a gente ativou o modo de fundo, essa primeira camada cola aqui embaixo e ela fica presente por toda a animação. Então, a gente pode desativá-la também, porque ela não interfere na nossa animação, tá bom? Então, vamos voltar aqui. O que é isso aqui, gente? Sabe quando você vê aqueles animadores mexendo no papel transparente, que ele tem vários desenhos acontecendo, daí ele vai mexendo no papel para poder desenhar? É a mesma coisa que a gente tem aqui. As camadas roxas são as camadas futuras e as camadas vermelhas, os frames vermelhos, os desenhos vermelhos, são os nossos frames passados. Tá? Então, tudo que está em vermelho é o que já aconteceu.
E tudo que está em roxo é o que está por acontecer. Dessa forma, você consegue olhar aqui, por exemplo, e falar: ah, tá, eu preciso desenhar uma nova linha entre esses dois para deixar esse movimento um pouco mais suave. Ah, a mesma coisa aqui, e aqui, e aqui. E as cores te ajudam a enxergar isso, principalmente quando você tem uma animação muito mais complexa, né? Quando você tem muitos layers, muitas coisas acontecendo, as cores te ajudam. Quando você toca em ajustes, você pode... Deixa eu reposicionar aqui só para a gente enxergar isso um pouquinho melhor. Quando você toca em ajustes, aqui em quadros de camada de cebola, você tem a contagem para esses quadros. Então, ó, quando a gente vai diminuindo, ele vai te mostrando mais ou menos quadros por vir e passados. Então, aqui nesse caso, a gente está mostrando um. Então, ele vai mostrar um antes e um depois. Se nós mudarmos para 2, ele vai mostrar 2 quadros antes e 2 quadros depois da nossa animação, do nosso quadro atual. Logo abaixo dela, nós temos a opacidade. Você pode diminuir ou aumentar a opacidade conforme a sua preferência, caso te atrapalhe demais ou caso seja muito ruidoso o seu desenho, você pode ajustar a opacidade para simplificar para você o seu processo de animação, tá bom? E por fim, aproveitando que a gente está aqui, eu queria falar dessa última opção aqui, que é o mesclar quadro principal. Quando você toca nessa opção, ele vai pegar o quadro que você está e vai jogar para as cores de camada de cebola. Ou seja, ele também é um quadro que você está para o futuro. Então, ele vai usar a mesma cor que você está usando para o futuro. Ou então, aqui, ó, em cores de camada de cebola, que é onde você configura essas duas cores, você pode simplesmente tocar em redefinir, que ele vai retirar as duas cores e daí ele vai manter tudo da mesma cor. Se você tiver uma ilustração mais complexa, ele vai manter todas as cores ali presentes, não só o laranja. O laranja aqui é porque o meu traço só tem laranja, mas se ele tivesse uma outra cor, ele manteria lá. Então, aqui nos ajustes, se eu ativasse o mesclar quadro principal, ele simplesmente colocaria tudo da mesma cor, tá bom? Deixa eu voltar aqui, escolher uma outra cor pra gente. Vermelho no passado e... Opa! E roxo no futuro. Beleza. Legal. Gente, vocês têm alguma dúvida até aqui? Não? Vamos embora então. Legal. Então o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou reativar a nossa linha guia que está na camada de baixo e eu vou simplesmente olhar... Não, deixa eu desativar de novo, rapidinho, só para mostrar uma última configuração para vocês. Quando a gente dá o play, a gente vê a nossa animação acontecendo. Aqui em ajustes, nós pulamos o quadros por segundo. Esse quadros por segundo é o ponto... Esse quadros por segundo é a velocidade com que nós veremos os quadros estáticos sendo apresentados na tela. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de quadros por segundo, a sua animação vai ficar mais rápida, porque agora, a cada segundo, ele vai nos mostrar 30 quadros. Se eu diminuir para 5 quadros, 6 quadros, a cada segundo ele vai me mostrar apenas 6 quadros. Então, se você tiver 12 quadros na sua animação, a sua animação vai ter 12 segundos. 12 segundos. Se você tiver 12 quadros na sua animação mostrando 6 por segundo, ele vai te mostrar uma animação de 2 segundos. Rafael, a gente está ainda no início, tá?
não tá muito avançado não. Já eu faço uma recapitulação rápida, depois que eu terminar de falar disso aqui, e daí a gente passa para o próximo ponto. Então, essa é a última configuração que a gente tinha aqui no quadro de ajustes, que afeta a velocidade, mas também afeta o quão suave a sua animação vai ficar. Então, antes, mostrando 15 quadros por segundo, a nossa animação estava relativamente craquelada. Agora, com 30 quadros por segundo, ela já não está mais craquelada, mas ela está rápida demais, né? Então, nós temos duas opções. Nós temos uma opção de tocar em cada um dos frames e aumentar a duração deles. Então, eu vou falar que eu quero que esse frame aqui toque e segure por mais um frame. E o próximo, a mesma coisa. Quero que você toque e segure por mais um frame. E você pode fazer isso para a animação toda. Eu vou fazer só aqui, só para a gente ver a diferença de um lado versus o outro. Então, quando ele passar aqui embaixo, daí eu não vou mais fazer. Vamos ver se a gente consegue reparar na diferença. Deixa eu ver no streaming para vocês. Vocês repararam que na hora que ele sobe, ele fica mais devagar do que na hora que ele sobe para cá? Não tá dando para ver muito, mas talvez... eu vou aumentar aqui. Não vai ser muito tedioso. Rapidinho, só para exemplificar o que eu estou falando. Beleza, o último, 3 frames. Legal. Então, ó, se a gente reproduzir, agora ó, ele vai bem mais devagar, rápido, bem mais devagar, rápido. Então, é muito importante a gente entender isso, porque assim, muitas vezes a gente pode usar essa ação para deixar uma parte da animação mais lenta, mas isso invariavelmente vai fazer com que a animação fique um pouquinho mais craquelada. Então você precisa saber onde usar, por exemplo, se for um momento em que essa animação poderia estar estática, seria o melhor momento para você usar essa função, ao invés de simplesmente usar para desacelerar a sua animação. Tá bom? Então, é aquilo. Se você dobrou a quantidade de frames por segundo, aí você poderia adicionar um frame de espera por cada um dos keyframes, que ela ficaria idêntica à anterior. Mas você precisa realmente trabalhar e entender o que é melhor para cada caso. Nesse aqui, a gente não quer isso. Nesse aqui, a gente quer, de fato, desenhar o nosso... cada um dos frames que a gente tem. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Só para... Talvez se eu tivesse voltado no Ctrl Z seria mais fácil, mas como não são muitos quadros, eu vou voltar. Daí eu vou fazer uma revisãozinha bem rápida do que a gente falou até agora, e daí a gente vai fazer juntos uma animação para poder falar de detalhes sobre as nossas camadas aqui e como você pode fazer para ter mais layers trabalhando tudo junto, tá bom? Então vamos nessa. O que a gente passou até agora? Primeiro, boa noite para quem chegou depois. A gente está falando hoje aqui sobre como animar no Procreate. Então, para você ligar e trazer a sua timeline no Procreate, você vai em Ações e ativa o assistente de animação. Quando você fizer isso, ele vai trazer para você a sua timeline aqui embaixo. A timeline nada mais é do que uma representação das suas camadas da esquerda para a direita. Então, o seu primeiro frame aqui no seu keyframe é o seu último frame aqui na sua camada. Então, da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá bom? Cada camada é um frame. Então, se nós simplesmente deletarmos, juntarmos todas essas camadas aqui, a gente vê que só temos um keyframe agora igual a uma camada acima da última, né, que está presa aqui. Então, quando eu toco no maisinho, ele cria uma nova camada e cria para a gente um novo quadro,
Quando nós tocamos no nosso primeiro quadro, nós temos a opção de deixar ele como pano de fundo. Isso é ótimo para a gente trabalhar com linhas guias, ou então para ter um ambiente para sua animação. Ou seja, você tem montanhas, você tem o céu e tudo mais, e você está desenhando uma estrela cadente, você vai fazer essa ilustração, deixar ele como fundo e vai desenhar, fazer sua animação acima dele. E depois, num próximo quadro, aqui, o seu último quadro aqui, e a sua primeira camada aqui, você pode fazer um pano de frente. Ou seja, você pode ter uma graminha ou alguma coisa que sempre vai estar à frente da sua animação completa. Tá bom? Show! Então, isso foi de forma superficial um overview. Cadê? Beleza. Agora nós temos de volta todas as nossas camadas, certo? Então vamos nessa. Então, gente, só para lembrar como está a nossa animação, deixa eu ativar a nossa linha guia. Eu vou tirar um pouquinho da opacidade dela, só para ela atrapalhar a gente um pouco menos, porque ela vai mostrar para a gente o que a gente tem. A gente tem o nosso tracinho super veloz correndo por aqui, até porque eu esqueci de comentar um detalhe, gente. 30 quadros por segundo é a quantidade de quadros por segundo que a gente tem utilizado de forma padrão na internet. Por vários detalhes, por vários detalhes, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas 24 quadros por segundo é o que a gente tem como o mínimo que o olho humano enxerga. Ou seja, nós temos filmes e animações e tudo mais que são feitas em 24 quadros por segundo, que isso é o mínimo de quadros, um mínimo de repetições de quadros em cada segundo para o olho humano. Nossa, pera aí que deixa eu começar de novo, que isso daqui... 24 quadros por segundo é o mínimo para o olho humano enxergar de forma suave, para que a animação seja suave. Então, filmes, animações e tudo mais, o mínimo 24 quadros por segundo. Nós estamos, que é o que o olho humano enxerga. E 30 é o padrão que a gente tem utilizado na internet, tá bom? Isso daqui meio que ele pega tudo que a gente... Todas as mídias aí, tanto TikTok, YouTube, Instagram, se você utilizar 30 quadros por segundo, você tá tranquilo, vai rodar suave em todos eles. Show! Então agora, reproduzir, nós temos a nossa linhazinha correndo. Então, o que eu vou fazer aqui agora é um pouquinho manual, mas eu vou adicionar um quadro entre cada um desses quadros para deixar essa animação um pouco mais suave para a gente continuar. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero dar a impressão que ela está desacelerando quando ela sobe e quando ela desce. Ela está descendo, ela está acelerando, e quando ela está subindo, ela está desacelerando. Só que eu quero fazer isso um pouco mais presente aqui pra gente, porque está tudo muito parecido. Por mais que ele estique e já dê essa impressão de animação um pouco mais veloz, no fim a gente tem os frames acontecendo na mesma velocidade. Então, essa percepção não está tão boa assim. Vamos pausar aqui, vou voltar aqui para o início, vou adicionar um novo quadro. Então, tá vendo? A nossa camada de cebola tá funcionando, só que deixa eu trabalhar uma outra cor para nossa camada de cebola para ficar bem claro para a gente. Então, o passado, ao invés de vermelho, eu vou colocar de verde, tá? Então, agora, o que está em verde é o passado, e o que está no futuro é o nosso rosa, tá? Então, como eu estou na camada sem nada, ele tem um verde e um rosa. Se eu estivesse na camada com coisas, aquela camada ficaria opaca, normal, da cor que ela está. No nosso caso, é laranja, simplesmente porque eu desenhei laranja. O anterior fica em verde e o próximo fica em rosa, tá bom? Deixa eu, inclusive, trazer mais um quadro. Então, aqui agora, entre a anterior e a próxima, eu vou desenhar
mais um aqui. Daí, próximo, beleza? Vou adicionar um novo quadro e vou desenhar aqui. Vou adicionar um novo quadro. Agora eu posso... E vou desenhar aqui. Mesma coisa, adicionar um novo quadro e desenhar aqui. Um novo quadro. É um pouquinho trabalhoso mesmo, mas é por isso que eu estou fazendo um tracinho, para ser um pouquinho mais um desenho simples e a gente não ter muito o que esperar. Mais um quadro, tá quase no fim. Mais um. Mais um. E agora sim, aqui nesse último, nós podemos, por exemplo, falar para ele segurar por 2 quadros, talvez. Vamos ver como fica isso. E aqui no primeiro também, eu vou falar para ele segurar por 2 quadros quando chegar nele. Agora, com uma pinçada rápida, gente, com uma pinçada rápida, você retorna o seu canvas na posição de fit, né, de ajustar a tela. Então, pinçada rápida, ele ajusta o seu canvas de novo na tela. Vamos lá. Reproduzir. Agora, a gente já tem uma animação um pouco mais suave e que responde um pouco melhor, principalmente desse lado aqui, ó. Desse lado, tá vendo? Ela sobe com um pouco mais calma. Ela perde velocidade aqui na nossa direita. E parece que está funcionando. Quando ela está chegando e ela para lá em cima, 2 frames, parece que não deixou a nossa ilustração tão bizarra assim, né? Fazendo rapidinho, claro, e tudo mais. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que escreveram. Tem que trabalhar aceleração ou comprimento. Ricardo, nesse caso aqui, eu estou usando um conceito de animação que é essa esticada dela. Na animação tradicional, quando a gente olha para Pernalonga, Looney Tunes e tudo mais, você tem um conceito que é, para você mostrar elasticidade e velocidade, além de você ter quadro a quadro, você também estica os elementos, porque dessa forma, além de você precisar usar menos quadros para representar aquele espaço e aquele tempo de animação, você também traz uma dinâmica maior para o seu personagem. Então, quando você for assistir esses desenhos de novo, repara que, por exemplo, o Pernalonga, quando ele está... Deixa eu só criar uma camada aqui em cima para não estragar tudo aqui. Quando você tem o Papaléguas ou o Coiote, não sei se é da época de vocês, mas a gente tem o penhasco, né, que ele tá lá, o Coiote, isso daqui são aquela barbinha do Coiote, a patinha dele e tal, o Coiote vem andando, e quando o Coiote chega no abismo, ele sai da terra e daí ele olha para baixo, certo? E daí quando o Coiote olha para baixo, repara quando você for assistir de novo na animação. O que eles fazem? Eles pegam o Coiote, eles deixam uma parte fixa e a outra parte eles dão uma mega esticada. Por quê? Porque esse cara, ele começa a cair, você percebe visualmente que ele está caindo. Então ele dá aquela esticada e depois, vum, cai. Então, isso você consegue diminuir a quantidade de frames que você precisa e você ainda dá uma impressão incrível de movimento para sua animação.
Então, é por isso que eu fiz isso aqui, ó. Se a gente olhar para os nossos quadros, para os meus quadros aqui, ele começa pequenininho simplesmente porque eu quero dar a impressão de diminuição de velocidade. Então, para cada quadro, eu vou simplesmente aumentando ele, porque como ele está aumentando de velocidade, ele está esticando. Tá? Então, é simplesmente, você pode fazer ele com a mesma velocidade, numa boa, não tem problema nenhum. É isso aí, easy in e easy out. Easy in, easy out. Esse é o conceito, Ricardo. Boa. Só deixa eu tomar um golinho d'água, gente, rapidinho. Galera, momentinho jabá. Deem uma olhada no meu perfil depois, se vocês quiserem. Eu faço bastante conteúdo sobre Procreate, sobre ilustração e animação. Então, se vocês quiserem, considerem seguir por lá. Eu coloco vídeos todos os dias, então vai ser bem massa ter vocês por aqui. E eu também tenho tentado fazer lives todos os dias às 8 da noite. Então, vocês são mais que bem-vindos para estar por aqui. Comentem por lá o que vocês querem ver e tudo mais. Beleza? Show! Gente, agora nós já vimos a nossa linha guia, que é o nosso pano de fundo. Nós também olhamos algo que pode ficar por cima, que é o nosso pano de frente. Vimos velocidade da animação, como a gente pode pausar uma animação no meio do caminho. E agora eu vou mostrar para vocês algo que é o Holy Grail, né? A parte mais interessante para a animação. Por quê? Quem que quer ver só uma linha amarela girando? Quase ninguém, certo? A gente quer ver coisas com mais informação, com muito mais textura, com brilho e tudo mais. E para você poder fazer isso, você pode simplesmente agrupar camadas para usá-las como keyframes no Procreate. Então, eu vou dar um exemplo numa camada aqui no meio do caminho, ó. Então aqui, quando eu adicionar um novo quadro, lembra? Antes, depois e o atual. Quando eu criar um novo quadro, agora nós só temos antes e depois, porque o nosso atual está vazio. Se a gente olhar para a nossa camada 36, o quadro está vazio. Só que eu não quero ele vazio, eu quero que ele faça parte do quadro 8. Seleciono também o quadro 8, puxando para a direita e agrupo. Quando eu faço isso, agora, a gente olhando aqui, eu tenho antes, depois e voltou aqui o nosso quadro. Dessa forma, agora você pode continuar desenhando, fazer outras coisas. Deixa eu escolher uma outra cor vibrante aqui para a gente trabalhar, mas que ainda não esteja no nosso desenho. Vou escolher então um amarelo. Então, ó, agora nós podemos, deixa eu ver se eu estou na camada certa, sim, nós podemos, por exemplo, só deixa eu lembrar para que lado que a gente está indo, para cá, tá? Para cá, tá? Deixa eu lembrar para que lado a gente está indo, para quê? Para nada. Então a gente pode fazer, por exemplo, uma folha, e ela vai ficar nesse quadro, ó. Se eu for para o próximo, se eu for para o anterior, ela aparece aqui para gente junto com aquele laranja que estava antes. Então, se eu der um play, agora ela vai só piscar aqui embaixo. Mas se eu fizer isso para cada camada, a gente consegue ter uma folha que vai fazer esse movimento. Então, segura aí comigo, eu vou fazer uma folha para cada um dos frames que a gente tem. Não vai demorar muito, eu vou fazer bem rapidinho, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Ah, e não vai ficar perfeito, tá, gente? Para fazer corrido. Então, anterior, aqui eu vou criar um novo quadro, vou agrupar esse quadro e vou desenhar a nossa folha. E agora, como nós temos aqui a folha de referência, a gente consegue desenhar. Peraí, tá vindo para cá, tá bom. Eu troquei as cores da minha camada de cebola, agora ficou... Só que eu vou fazer ela mais esticada, porque ela tá nesse movimento, né? Inclusive, deixa eu refazer essa daqui.
Limpar a nossa camada. E vou fazer ela mais esticada também para a gente ter esse movimento de velocidade aplicado. Agrupar. Beleza. De novo. Posso fazer também direto aqui. Eu não preciso sempre fazer ali embaixo. Eu posso fazer aqui. Agora eu já vou fazer ela um pouco menos esticada. Mesma coisa aqui, crio, seleciono, agrupo. Reparem que toda vez que eu mexo nas minhas camadas, as coisas aqui embaixo na nossa timeline também vão pulando. Porque, lembrando, a timeline é uma representação das nossas camadas. Então, cada keyframe é uma camada. E nesse caso, cada keyframe está se tornando um grupo de camadas. Então, ó, é um keyframe, ele selecionou o keyframe aqui pra gente. Criei, ele criou um novo keyframe e já selecionou. Selecionei os dois, agrupei, ele pum, agrupou e voltou a seleção aqui. Rapidinho. Tá quase lá. Agrupar. Você pode duplicar também camadas, só que nesse caso, como as coisas estão tocando nela aqui, ó, você pode tocar nela e duplicar. Só que como a gente está trabalhando com coisas que são curvas, nesse caso não adianta muito para mim duplicar. Mas dependendo da sua animação, se você estiver trabalhando um carrinho, trabalhando alguma coisa que não deforma, ou pelo menos naquele momento não está deformado, você pode duplicar numa boa, ou a camada ou direto lá pelo keyframe, tá? Agrupando, já estou terminando a metade aqui, gente. Vai ficar um pouquinho pro lado, mas não tem problema. Vai ser o suficiente para a gente exemplificar o que está rolando. Engraçado que a nossa folha diminuiu também, né? Ela também diminuiu de tamanho. Agrupar. E só para não deixar vocês esperando muito, eu vou dar um play no meio do caminho. Play. Então, aqui a gente ainda deu um zoom na nossa flor, na nossa folha, porque ela foi lá para o fundo. Então, eu quero terminar aqui, vocês esperam rapidinho? Vamos lá rapidinho terminar as próximas folhas. Só para a gente exportar uma animação completa juntos. Então, dupliquei, agrupei, próximo quadro. Dupliquei, agrupei, dupliquei não, né? Criei uma nova camada e folha, agrupei, folha, pum. Tá quase, falta pouquinho. Não, vou parar por aqui só para vocês não precisarem esperar para sempre. Boa, vamos nessa. Show, então agora vamos esconder a nossa linha guia. Vamos ajustar a tela e vamos olhar a nossa animação.
Legal, gente. Com a sua animação feita, você pode fazer qualquer outra coisa. Você pode usar esses grupos agora que você já criou e você pode adicionar ainda mais coisas. Por exemplo, se a gente quiser, aqui no meio do caminho, ó, aqui a gente pode adicionar nesse layer, a gente pode aproveitar que a gente está nele, criar um novo layer e agora vamos adicionar um ventinho. Então, para esse, vou para o próximo. Pro próximo, sim. Ah, não, tá. Eu adicionei o ventinho do lado contrário. Eu tô com a cabeça que ela tá vindo para um lado, mas na verdade ela tá indo para o outro. É aqui atrás. A gente pode adicionar aqui um ventinho, depois esticar esse ventinho um pouquinho mais. Mesma coisa aqui. Esticar um pouquinho mais, já com uma curvinha. Aqui já vai perdendo. Mesma coisa. Tá vendo que eu tô trabalhando nos mesmos grupos. Opa, inclusive eu esqueci de criar a camada. Trabalhando nos mesmos grupos que eu já criei anteriormente, mas eu posso trabalhar de boa criando novas camadas. Então, quando a gente der o play agora, tudo bem que ele tem o vento quando ele volta também, mas porque tem o loop, mas você pode ir adicionando camadas à vontade, tá? E por fim, a última coisa que você tem para fazer é exportar. E para exportar, você toca aqui na sua chavinha de ações, vem aqui em compartilhar, e daí você tem dois grupos. Um grupo exporta imagens estáticas e um segundo grupo exporta imagens PDF ou então você tem animações. Então você tem arquivos PNG, ele vai exportar para você todos os seus keyframes em arquivos PNG separados, mas ele vai exportar todos bonitinhos para você, que você pode juntar, por exemplo, no After Effects ou por aí vai. Você pode exportar como GIF animado, PNG animado, MPEG, que é um vídeo, ou esse novo formato bizarro da Apple. Então, vamos para um GIF. Aqui ele tem dois modos. Primeira coisa, ele mostra para você aqui o preview. Então, nesse caso, ilustração sem título, porque é o nome do meu arquivo. Ele já te dá um preview do tamanho, do peso que vai ficar esse arquivo. Então, nesse caso, ele vai ficar com 41 MB. E aqui você tem a mesma configuração que você tem lá nas configurações da sua timeline, de velocidade. Então, é a quantidade de quadros por segundo que esse seu GIF vai exibir os frames. Então, você pode aumentar, e aqui ele já vai atualizar para você, deixar muito mais rápido, ou então você pode deixar ele muito mais lento, que você vai ver ele acontecendo de forma bem mais craquelada, né? Bem mais lenta. Então, a gente pode voltar para os nossos 30 aqui. Pontilhamento é a forma de compressão da sua imagem, do GIF. Né? GIF é um tipo de arquivo bem antigo que você tem pontilhamento, paleta de cores. Ele vai manter uma paleta fixa de cores e também você pode também escolher se você está trabalhando com fundo transparente ou não, tá? Pronto para web, ele já vai ter um arquivo bem mais otimizado. Então lembra que aqui, ó, resolução máxima, ele vai exportar do tamanho máximo que você está utilizando do seu arquivo total e ele vai exportar gigante nesse caso, tá? Com 86 MB. Pronto para web, ele redimensiona esse seu arquivo e o tamanho fica bem menor. Ele vai comprimir esse arquivo porque ele vai ficar bem menorzinho, tá bom? Daí é só você exportar
escolhe onde você quer salvar, ele vai exportar bonitinho para você. Você escolhe onde você quer salvar. Nesse caso, eu vou salvar como imagem. Vou rezar para não ter nada de errado nas minhas imagens e mostrar para vocês aqui. E, na verdade, tem a minha esposa na piscina, então eu não vou mostrar. De maiô, mas eu não vou mostrar porque tem uma foto dela. Mas deu para sentir qual é que é, certo? Então, gente, eu vou fazer uma retrospectiva bem rápida para vocês, para a gente falar o que a gente falou aqui. O meu iPad é o Kate, é um iPad Pro de 11 polegadas, terceira geração. Tem um vídeo fixo no meu perfil sobre ele, onde eu mostro o tamanho, mostro em detalhes as configurações e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, gente. Revisando rapidinho do início, nós estamos falando de animações no Procreate. Para você ativar a sua timeline, vá em Ações, Tela e Assistente de Animação. Quando você liga o assistente de animação, você traz a sua timeline aqui embaixo. A sua timeline nada mais é do que uma representação das suas camadas da esquerda para a direita. E essa representação significa de baixo para cima na sua aba de camadas. Então, da esquerda para a direita aqui, de baixo para cima nas suas camadas. Você tem a opção de colocar a sua primeira camada o seu primeiro keyframe da sua timeline como pano de fundo e o seu último keyframe como plano de frente. Plano de frente. Isso significa que pano de fundo vai ser o seu cenário, então ele sempre vai ficar visível, e para esse caso nós utilizamos para desenhar a nossa linha guia. Então, colocou o seu primeiro keyframe como pano de fundo, se for montanha, céu e por aí vai, ele vai ficar presente por toda a sua animação. E da mesma forma, o pano de frente, se você colocar, você pode colocar um matinho aqui embaixo, uma borboleta, alguma coisa, ele vai ficar acima de todos os seus frames, presente por toda a sua animação, tá bom? A cada frame que você tem, você pode enxergar os quadros, as camadas de cebola. Deixa eu colocar aqui no meio do caminho. Então, as camadas de cebola, quadros de camada de cebola, como ele chama aqui, é simplesmente os frames que vêm antes e os frames que vêm antes e os frames que virão depois. E o atual fica na cor que você desenhou. Em ajustes, você pode trocar para as cores que mais te agradam, ou então você pode redefinir tirando as cores das suas camadas de cebola. Além disso, você pode aumentar o número dessas camadas de cebola para quantas você quiser. No caso, o máximo são 12 e o mínimo é nenhuma, tá? E você pode também mexer na opacidade das suas camadas de cebola para elas não te atrapalharem muito. Boa. Adicionar quadro ou o maisinho aqui funciona da mesma forma. Ele vai adicionar novas camadas para você que vão funcionar como um keyframe. Você também pode usar grupos, você pode agrupar as camadas aqui na sua aba de camadas para trabalhar mais de uma camada junto, como apenas um keyframe. Então, nesse caso aqui, nós temos a laranja, a amarela e a branca, cada um na sua camada, mas todas elas no mesmo keyframe, por elas estarem agrupadas. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro encontro para falar sobre animação no Procreate. Fiquem à vontade para dar uma olhada no meu perfil, considerem me seguir por lá, porque eu sempre faço conteúdo sobre Procreate, ilustração, animação e também faço lives diárias. Por enquanto, eu estou fazendo lives desenhando, mas eu quero começar a trazer muito mais conteúdos como aulas, conteúdos mais didáticos para a gente ir evoluindo juntos. Beleza? Então,
Obrigado demais por quem conseguiu estar por aqui. Considerem dar uma olhada no meu perfil. E dia 8 é bem provável que eu faça uma live para a gente ver o lançamento do novo Procreate, que tá para sair agora, dia 8 de setembro. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Sou todo ouvidos, todo voz. Você tem canal no YouTube? Olha, Melise, eu tenho, mas eu posto os meus conteúdos que tem até 60 segundos por lá, e eu também subo todas essas lives por lá. Ele tá linkado na minha bio. Por enquanto eu ainda eu não faço conteúdos de longo formato, mas quem sabe em breve. Mas tenho sim, se você quiser seguir por lá, fica à vontade, tá ali no meu perfil, tem o link dele. Mas em todas as redes sociais eu sou Caio Medal, @CaioMedal. Indica a película Paper Like, se não qual? O Barozzi. Cara, bom, eu não. Desculpa estragar seu nome. Pronunciar errado. Cara, eu nunca usei película, eu não sei se eu indico. Eu já li em alguns lugares que película Paper-like desgasta mais rápido a ponta da sua caneta. Então, procura um canal mais tech, um canal que a galera faz review sobre isso para te indicar, porque eu não quero te dar nenhuma dica errada, beleza? Rafa, tá no começo? Rafa, não, mano. Chegou um pouquinho, bem no finalzinho ali, mas nós teremos outras, inclusive sobre esse mesmo tema, se vocês quiserem, se vocês acharem que vale a pena, fiquem à vontade, a gente volta a falar sobre isso. Me deem um toque e a gente volta a falar sobre isso. Melise, beleza, vou seguir. Massa, valeu demais. Bom, gente, se é isso, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando a nossa live por hoje. Obrigado, valeu. Foi uma presença muito bacana. E todo dia, às 8 da noite, eu tenho encontrado a galera lá no meu perfil, aqui em live no TikTok, para. Mostra como ficou? Sim. Para. Me perdi. Eu tenho encontrado o pessoal para desenhar e eu estou desenhando mansões mal assombradas. A gente não desenhou a folha aqui no finzinho, mas só para mostrar para vocês, eu tenho desenhado essas mansões aqui. A gente tem desenhado juntos essas mansões mal assombradas e o pessoal tem dado sugestões, por exemplo, coloca a mesa, coloca janela, coloca telhado, cadeira e por aí vai. A gente tem feito juntos, porque esse é um projeto que cabe eu explicar quando vocês estiverem lá junto, beleza? Então, todo dia às 8 da noite. Valeu, Homelander. Gente, obrigado demais. Valeu, foi demais essa live. Forte abraço.